Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos, nessa oportunidade, já está ouvindo. Cleusete, cadê ela? Cadê você? Vem cá, você tocar aqui. Enquanto Cleusete estiver louvando, irmãos, eu quero convidar você também para Deus com sua oferta, né? Você vai entregar o seu dízimo, que é comum, né? E a oferta hoje é missionária, então você abre o seu coração para dar uma oferta abençoadíssima para essa obra de missões, tá bom? Vamos ouvir Cleusete louvando a Deus, enquanto isso nós vamos contribuir. E em seguida já o teatro com jovens, que vai apresentar um teatro aqui voltado para esse trabalho. Os irmãos já possam se preparar para fazer esse trabalho. Eu também nesta noite cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz em saber que Deus está presente aqui nesta noite e que nós viemos aqui tão somente para adorar ao Senhor. Vocês não vieram aqui para olhar o pastor, para olhar os jovens, apresentar a peça, mas vocês vieram aqui com um único propósito: adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que salvou, que libertou e transformou a sua vida. Então se liga no trono da graça e dê glória, porque é dando glória que a glória desce. Pode soltar.
Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Mais som. adolescente de 16 anos que está se recuperando de uma forte experiência traumática. Em junho deste ano, ela foi sequestrada, forçada a se islamizar e casar-se com um muçulmano fanático de meia idade. Na época de seu sequestro, ela vivia em um campo com pessoas internamente deslocadas com sua mãe Nadia, uma viúva de Maindá Guru. No tempo que passaram no campo, as duas enfrentaram grandes dificuldades. Lá não havia água, comida nem abrigo suficiente para todos. Famílias cristãs ficaram constantemente sob pressão dos extremistas islâmicos que tentam usar essas dificuldades para atraí-las. Isso não foi diferente com Hanatu e Ladia, mas elas resistiram. Em um certo dia, Hanatu estava com sua mãe quando extremistas islâmicos chegaram e sequestraram a jovem. Ladia não conseguiu encontrar a filha em lugar nenhum. Ela ficou doente de tanta preocupação. O pouco que ela sabia sobre a filha é que ela estava sendo forçada a se islamizar e
casasse com muçulmano. Sequestradores forçaram-na a estudar o Alcorão e alguns ensinamentos islâmicos. Como ela resistiu, eles a levaram a um imã para receber alguma instrução. Quando a menina disse ao imã que não era muçulmano e que estava se casando contra sua vontade, ele informou a Ladi Ele disse a ela que se ela quisesse a filha de volta, ele precisava ir ao tribunal. Ladi não tinha condições financeiras para fazer isso, mas entrou em contato com Portas Abertas e informou sobre a situação de sua filha. A organização providenciou um advogado e o caso foi levado ao tribunal. Após 2 sessões, Hannatu foi liberada e denunciou publicamente o Islã. Uma equipe dos Portas Abertas esteve recentemente com elas e pôde testemunhar a felicidade das 2. Muito obrigada por terem resgatado a minha filha da cova dos leões. Agora eu acredito que anjos ainda existem. Interceda por outras meninas cristãs sequestradas por extremistas islâmicos que encontrem uma forma de voltar para casa e que sejam livres para adorar a Deus. Clame por perseverança aos sequestrados e aos cristãos que estão em campo de pessoas internamente deslocadas, que o céu seja o alvo deles e que eles permaneçam firmes na fé. Entregue ao Senhor a equipe das Portas Abertas, que mais cristãos possam receber ajuda jurídica e que possam ver a providência de Deus através dos resultados. Amém. Meus irmãos, nós podemos fazer muito, porque a oração do justo, diz a palavra de Deus, vale muito em seus efeitos. Então, quando você estiver orando, lembra desses irmãos, pastores, missionários, famílias dos pastores que sofrem perseguição, passam por muita dificuldade no campo missionário, sobretudo nessas regiões críticas, né, aí no norte da África, a exemplo do norte da África, aqueles países. Então não esqueça de orar. Ore por esses irmãos, ore por essas famílias, por esses jovens, porque você orando, certamente Deus está trabalhando em favor desses irmãos. Amém? Então esse culto é justamente para poder chamar assim, para nos alertar, nos despertar para essa responsabilidade. Vamos prosseguir ouvindo. Estão prontos aí? Vamos ver com os jovens aqui no teatro. Em seguida nós já vamos estar também ouvindo a palavra de Deus. Tem enfrentado levantes violentos contra cristãos nos últimos anos. Por isso, a decisão pelo cristianismo é uma atitude de risco que pode custar a própria vida. Em uma certa região, vive uma família de muçulmanos de religião islâmica. E por conta de ameaças de grupos terroristas, o pai estabelece algumas regras para a casa. E aquele que desobedecer sofreria as consequências. Eu vou falar de Jesus hoje no trabalho. Jesus? Como assim? Jesus, Ô, Abdi, o que você está falando aí? Nada não. Você pai. perdeu o juízo? Vem cá os dois agora. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não quero ouvir esse nome mais desta casa. Vocês perderam a noção? Sabemos se mudarmos de religião seremos mortos? Vocês estão
Enquanto isso, no Brasil, uma chama missionária começa a nascer. Um casal de missionários, Sandra e Pedro, recebe a missão de levar o Evangelho de Cristo para aquela região do continente africano. Mas será que eles abandonariam a sua vida tranquila no Brasil? Aceitariam esse desafio? Meu Deus, cadê Pedro que não chega? O que será que o pastor queria conversar com ele? Oi, Pedro, você chegou. Eu estava super curiosa, querendo saber o que o pastor queria conversar com você. Vem aqui, eu quero conversar com você sobre isso mesmo. Sente aqui, por favor. Meu bem, você sabe o desejo ardente que nós temos pela obra missionária, né? Sim. Pois é. Hoje o pastor me fez uma grande proposta, mas difícil, de irmos para a África. Para a África? E as nossas coisas aqui no Brasil e o idioma, nós não sabemos falar. Eu sei que vai ser difícil, mas pense, quantas pessoas lá na África estão precisando de uma palavra de salvação de Cristo? E Deus está nos dando esta oportunidade de nós irmos para lá. Você sabe o quanto o nosso coração arde por esta obra missionária. Então, vamos orar a Deus, porque amanhã eu vou dar a resposta ao pastor. Olha, Pedro, eu tenho certeza que de hoje para amanhã o Senhor nos dará a resposta. Vamos orar. E o Senhor respondeu. Dias depois, o casal aceita o desafio e embarca para enfrentar a missão de levar o Evangelho de Jesus. Apesar das dificuldades, através do trabalho dos missionários, muitas pessoas aceitaram Jesus. Entre elas, o jovem Abedi. Ele se torna um cristão, mesmo sabendo que enfrentaria muita perseguição dentro da própria casa. Então, missionário, eu quero ensinar aqui minha gratidão pela sua pessoa, gratidão a Deus por Deus ter te colocado no meu caminho, por você me ajudar. Sabemos que eu sei que aceitar Jesus nesse país não é muito fácil, principalmente no meio da minha família. Eles não me aceitam, mas eu quero pedir que continue orando por mim, para que Deus venha me ajudar e que eu possa vencer a batalha. Abedi, meu filho, Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, Abedi, a partir de hoje você não está mais só. Cristo está contigo, Cristo está conosco. E nós estamos aqui juntos para te ajudar a qualquer momento. Estamos aqui. Apesar da proibição do seu pai, Abedi começa a falar de Jesus para a sua família. E um certo dia, enquanto ele falava com sua irmã sobre como a sua vida tinha mudado depois de ter aceitado a Jesus, o seu pai aparece de repente e descobre que Abedi se tornava cristão. Você lembra daquela nossa discussão sobre Jesus? Sim, lembro. Então, eu conheci missionários
missionários brasileiros. Abidi, não é possível uma situação dessa, não. Você não ouviu o que eu falei da última vez, não? Você está ficando louco? Você perdeu o juízo? Você quer acabar com a nossa família? Mas não que isso aconteça. Eu me coloco pra cá. Eu estou falando com você. Eu não quero um filho fiel aqui. Suma daqui de casa agora, seu infiel. Nosso filho não, seu filho. O meu filho não é. Um infiel não quero mais aqui em casa. Você desaparece daqui agora. E vocês agora como? Depois de ter sido abandonado pela família, Abidi recebeu a ajuda dos missionários. Mas algo pior ainda iria acontecer. Por conta da perseguição e de ações do governo local para banir os estrangeiros, os missionários são proibidos de continuar no país e são deportados. Depois de tudo isso, é impossível continuar sendo cristão naquele país. Mas Abedi não desistiu. Com a ajuda do Espírito Santo e das orações dos irmãos, ele foi ganhando espaço em sua casa. Pouco tempo depois, a sua irmã se tornou cristã. E mais um pouco, toda a sua família já tinha aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador. Agora todos estavam unidos pela causa do Evangelho. E aquela semente plantada pelos missionários começava a dar os primeiros frutos. Então, meus irmãos, hoje, vocês conhecem a minha história, eu hoje estou aqui, estou muito feliz, é um dia muito feliz para mim, um dia que eu posso ver a minha família aqui, toda servente, toda aos pés do Senhor. Vocês sabem as dificuldades que eu passei para chegar até aqui. Vocês sabem as dificuldades que eu tive até aqui. Eu tive a ajuda de alguns missionários que são extremamente importantes para a obra missionária. Missionários que me impulsionaram a estar aqui hoje, a estar fazendo a obra do Senhor hoje. E eu queria aproveitar a minha oportunidade para convidar a minha família aqui à frente. Apresentar para vocês minha família, a minha irmã Tabata, meu pai Zamani, minha mãe Mene. E eu queria aproveitar a oportunidade também para pedir perdão a você, Pai, por tudo que eu lhe causei, Pai. Eu que tenho que te pedir perdão, meu filho. Quero te pedir perdão pelas minhas grosserias, pelas minhas estupidez. Quero dizer que a sua fé, a sua persistência fez com que a nossa família servisse a Deus hoje. Quero dizer e agradecer a Deus por você nunca ter desistido da nossa família, apesar de eu ser um pai como eu fui,
mas hoje, para a glória de Deus, nossa casa serve ao Senhor. Histórias como essa são comuns em países onde cristãos são perseguidos. Apesar da dificuldade, das perseguições, assim como a igreja primitiva, o Evangelho de Cristo segue avançando. Participe, compartilhe, ore, contribua com esta obra, pois assim estaremos cumprindo o ID do Senhor Jesus. Glória a Deus. Viu aí, irmãos, a importância de investir em missões? Viu aí quanto vale a pena a gente estar investindo nos missionários? Não é? O missionário, irmãos, não é fácil. Ele custa muito para a igreja, mas por maior que seja o custo, isso tem uma importância significativa para a vida da igreja e para o reino de Deus, que é ganhar almas para Jesus, é libertar essas vidas. Quantos muçulmanos, quantas famílias como essa têm sido alcançadas, porque jovens, mulheres, homens de coragem ouviram o chamado de Deus, e igreja como essa de Vitória da Conquista, que deram a mão, não é, para ajudar, para mantê-los no campo missionário. Então, irmãos, que nós possamos continuar com essa mesma determinação, com essa chama missionária em nossos corações, que nós possamos orar a Deus que no meio dessa juventude Deus possa levantar missionários transculturais para poder ir ao campo, fazer a obra de Deus, ganhar almas para Jesus. Então que Deus possa abençoar grandemente essa igreja, que tem sido uma bênção, né, na obra de missões, e por conta disso Deus tem também nos abençoado grandemente, irmãos. Nós podemos contemplar o milagre de Deus na vida dessa igreja, porque essa igreja, ela sempre deu a mão à missão. Então que Deus abençoe grandemente os irmãos, no nome de Jesus. Eu estou assim um pouco emocionado, porque é uma peça teatral, mas que retrata bem a realidade, né, irmãos? E aí a gente percebe quantas famílias estão sofrendo, né, nesses países por conta da rejeição da palavra de Deus. Mas que Deus possa abençoar grandemente esses irmãos. Quero passar para o pastor presidente, para que ele possa, já está inserindo aqui a irmã para ministrar a palavra, e que Deus possa abençoar cada um de vocês de maneira muito especial. A vitória é nossa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, está conosco o irmão Fernando Marcos de Oliveira Leal. Ele é membro da Assembleia de Deus, é diácono, e ele está conosco nos visitando. Ele é membro da igreja em Santo Amaro, São Paulo. Por favor, onde está o nosso querido irmão? Muito obrigado, meu querido. Você é muito bem recebido aqui por esta igreja, tá bom? Mais alguém nos visita? Faz assim com a sua mão para eu conhecer você, por favor. Deus abençoe. Quem é Maria? Minha sobrinha filha. Oh, prazer, viu, minha querida? Deus te abençoe ricamente. Sinta-se recebida por esta igreja. Quero convidar aqui a missionária Andréia, ela que veio ali de Salvador, convidada aqui pelo Departamento de Missões da nossa igreja para pregar a palavra de Deus essa noite. Eu quero dizer, irmã, que a senhora fique à vontade, sinta-se como se a senhora estivesse lá na sua igreja, viu? A senhora é uma igreja que ama a obra de Deus, que ama missões, e a irmã pode ficar tranquila e falar tudo que Deus colocou no seu coração, porque é isso que nós queremos ouvir, tá bom, minha querida? Amém. Desejo saudar a igreja do Senhor Jesus com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém ou não amém? Como diz o meu pastor, amém. Amém. Quer dizer, assim seja, que a graça de Deus seja sobre a nossa vida. Eu confesso que estou assim, bem, constrangida com o amor que eu fui recebida nessa igreja, com o amor que vocês estão tendo com a causa da igreja perseguida. Desde o momento que eu cheguei, eu estou sendo constrangida. Mas é o amor de Deus que faz isso com a gente, né? Revelado nas pessoas. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja.
igreja, pela vida do pastor que vocês têm, pela vida da equipe de obreiros que estão trabalhando em missões. Que vocês continuem assim, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do nosso Deus, porque cabe a Ele dar a cada um de acordo com as suas obras, e Ele há de abençoar. E missões, muito se fala que está no coração de Deus, mas missões não só devem estar no coração de Deus, missões têm que estar no coração dos seus filhos, e se nós somos filhos dele, tem que estar no nosso coração também, amém? Eu venho em nome da igreja perseguida, eu venho em nome dos cristãos que estão sendo perseguidos e maltratados e mortos em muitos lugares deste mundo. Venho falar por eles, venho falar dele. Essa é a minha missão nesta noite, nesta igreja. Eu fui enviada por eles, porque nós somos representantes deles na Igreja Livre. E eu estou aqui nessa noite para compartilhar com a Igreja Livre sobre aqueles irmãos que são os nossos irmãos, que é a grande família. Amém? Amém. Eu espero que esse tempo o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração de forma tão poderosa que você hoje saia daqui pensando: eu não sou só um, eu sou uma família. Porque a gente entende como família nosso pai, nossa mãe, e a gente casa e a gente vai agregando os parentes na família, não é verdade? E a família fica numerosa. Mas a família da fé é muito maior do que você pode imaginar. A família da fé, ela está em todo lugar do mundo. Porque a família da fé nada mais é do que a igreja de Cristo que Ele veio buscar, que Ele veio levar para a sua glória. Amém? Essa é a família da fé, ok? Nós vamos fazer em 2 momentos essa oportunidade que nós estamos tendo, né? A gente vai fazer um momento que a gente trabalha com material audiovisual, que eu vou estar trazendo para vocês relatos verídicos. Irmãos, a gente não trabalha com nada que não seja real, nada fictício, apenas os nomes, né? A Amanda leu aqui a história da Ladir e da outra menina, e são nomes fictícios, porque a gente não pode dar os nomes. E aí também meu material eu não posso deixar aí copiado. Se a gente copiou, a gente não pode deixar, certo? Porque a gente precisa preservar a identidade dos nossos irmãos, amém? Mas a gente sabendo o nome ou não, importa que o nosso Deus conhece cada um, não é verdade? Estou feliz aqui pela presença do nosso irmão Fernando. Trabalhou com a gente lá em Salvador, ele e a sua esposa. A sua esposa não pôde vir, mas ele veio hoje à noite, está aqui. Seja bem-vindo, Fernando. Deus abençoe. Dê um abraço na Patrícia por nós, amém? Abra sua Bíblia comigo. Vamos ler o texto da palavra do Senhor nessa noite. O Senhor com certeza quer falar conosco, amém? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Nós que lidamos com a palavra do Senhor sabemos que 1 Pedro fica no Novo Testamento. Todo cristão ele tem essa agilidade para com a Bíblia, então já achou todo mundo, né? Sem demasia de tempo, amém? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Sofrendo como seguidores de Cristo. Essa minha Bíblia, essa versão que eu acabei trazendo, é uma versão na linguagem de hoje. Eu particularmente não gosto muito, mas no meio das arrumações eu acabei pegando ela. Mas a gente vai compreender, e os irmãos com certeza devem ter a outra versão de João Ferreira, né? Que é a que eu mais gosto. E a gente vai tentando contextualizar. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o trate como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados ou que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque melhor é sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos, pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. E esses espíritos daqueles que não
tinha obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo uma barca. Aos poucas pessoas que estavam nela, a 8 ou todos foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Cristo, que foi para o céu e está do lado de Deus, governando os anjos e as autoridades e os poderes do céu. Amém? Amém. Amados, a gente percebe que nesse texto, a gente não vai aprofundar muito, como eu falei, eu preciso entrar em outros detalhes, que é a questão da perseguição. Mas o primeiro eu li todo o texto, de 13 ao 22, para que a gente possa compreender que a perseguição, ela vem para os bens, eu vim para o bom e vim para os maus. Só que há uma diferença. Há uma diferença em ser perseguido por amor a Cristo. Há uma diferença em ser perseguido por você ser cristão. E o que mostra, a gente não vê isso. Muita gente se queixa, né? Ah, eu sou perseguido no trabalho, eu sou perseguido por isso, por aquilo. Essa perseguição é gerada porque alguém pode não gostar do seu jeito, pode não gostar muito da sua fala, pode não gostar do jeito que você se veste. Essa é uma perseguição feita por uma irritação, por um conceito do senso comum. Mas a perseguição que a Bíblia fala, e a perseguição que ela nos dá respaldo bíblico, é a perseguição por amor a Cristo. É a perseguição por você servir ao Senhor Jesus. E é uma perseguição com causa, uma perseguição com punição, uma perseguição para poder tirar a sua vida, uma perseguição para te matar, para te ferir. Não é aquela perseguição de te irritar, né, que a gente tem aqui no Brasil. Porque muita gente se queixa, eu também sou perseguida aqui, mas será que de fato é mesmo? O texto de 1 Pedro também diz que ninguém sofra perseguição por roubar, por matar, por tirar algo e por se meter na vida de alguém. Mas se nós sofremos por amor a Cristo, sofremos por ser seguidores de Jesus, a gente tem que se alegrar com isso. Mas é difícil, né? Porque o texto perseguição, o tema perseguição não é um tema agradável. Não é um tema, pastores, que o povo grita, que o povo quer se alegrar e que vai receber isso e vai se receber aquilo. Não é um tema que a gente sente. Eu não sei se a igreja aqui de Vitória é assim, mas lá em Salvador o povo não gosta não. Faz bochicho, fecha a cara. Tipo assim, vai descer agora a madeira. Não, não vai descer madeira, né? Porque a madeira só fez levar Jesus ali na cruz. O que a gente não pode entender, o que a gente não pode esquecer, e nós temos que entender, é que a perseguição faz parte do conteúdo cristão. E muitas vezes a gente não. Como o pastor bem falou hoje na ceia, nós temos muitos números de cristãos nominais. Cristãos que estão na igreja, que vão à igreja apenas um dia na semana, um domingo, quando quer, quando acha, quando deve. O IBGE antigamente ia e fazia os relatos, não batia na cara das pessoas que levantavam os dados, e eles diziam, católico praticante ou não praticante? Tá aí tudo bem, a gente sabe disso. Mas agora, no IBGE tem mais uma perguntinha lá, evangélico praticante ou não praticante? Por quê? Porque o número de evangélicos que são nominais, que frequentam uma igreja ou dizem frequentar, está crescendo de forma absurda. E Jesus quer realmente cristãos autênticos, pessoas que se identifiquem com Ele e que façam o que Ele fez, sejam verdadeiramente seus seguidores. Assim como Alá tem os seus seguidores. Alá tem os seus seguidores do islamismo. Buda tem os seus seguidores do budismo. E Cristo? Eu sempre costumo dizer que cristão é diferente de ser crente. Crente qualquer pessoa pode ser. Qualquer um pode ser. Tem quem diga aí, não está na Bíblia. Se você achar, você vem aqui que a gente pergunta, chama os corpos de obreiro para a gente poder ver. Mas tem quem diga que até o diabo é crente. Quem já ouviu isso aí? Muita gente ouve, né? Mas não, gente, não está escrito na Bíblia isso. Porque crente é fácil, é crer em algo. Se eu disser que aqui tem uma bandeira do Brasil nas cores verde e amarela e azul, claro que vocês vão acreditar. Vocês estão vendo. Então aquele que vê é crente, está crendo em alguma coisa. Agora, cristão é diferente. Cristão já sai desse patamar de ver para crer e crer para poder ver, né? Porque nós temos que usar a fé. Como cristão, o que a Bíblia diz? Bem-aventurados são os olhos que não viram, mas creram nele.
Pois nós não ouvimos o Mestre, mas cremos que Ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e irá buscar a sua igreja. Então nós somos mais do que crentes. Você é um cristão. E nessa noite o Senhor falou ao meu coração sobre isso. Que a minha igreja não perca a sua identidade. Há muitos aí com muitas identidades perdidas, não sabem mais o que são, se perderam no caminho. Mas o Senhor está nos chamando a nós não perdermos a nossa identidade. Você precisa saber quem você é, a quem você está servindo e para onde você vai. Porque o crente é um movimento, é andando com Ele, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Foi uma das palavras que Jesus disse para nós. Mas esse ide é como se ele estivesse indo, pregando o Evangelho a todas as nações, é caminhando, é andando. Perceba que os discípulos, eles andavam, eles iam para lá com Jesus, eles iam para cá. Jesus em nenhum momento ficou parado debaixo de uma árvore, dizendo: eu estou aqui descansando para ver o que é que Deus vai falar comigo agora. Mas a gente percebe os cristãos muitas vezes assim, parados, estáticos, esperando Deus usar o vaso para dizer se ele vai ou se ele não vai entregar o folheto, se ele vai ou não vai pregar para alguém. Mas não é isso. O Senhor Jesus nos comissionou a falar do seu amor em tempo e fora de tempo. Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Como cristão, nós temos que não perder a nossa identidade e saber que pessoas estão ao nosso redor precisando de uma palavra, precisando de um incentivo, precisando de uma oração, precisando de um abraço. E muitas vezes nós temos isso e não damos. E como? Por que André está falando isso? O que é que tem a ver com a igreja perseguida? O que eu quero dizer é que nós, como cristãos, que temos que ter nossa identidade, onde nós temos liberdade, muitas vezes estamos falhando. E esses irmãos que estão lá, onde eles não têm essa liberdade, estão mais atuantes do que os que têm liberdade. Isso me torna diferente? Isso me torna a igreja perseguida e a igreja livre. Então são duas igrejas? São dois povos? Jesus morreu por duas pessoas diferentes? Não. É uma igreja só. A diferença nossa é que nos faz favorável, vamos dizer assim, que eu não acho que seja. Eu não acho, não que eu goste da perseguição, porque eu sou apaixonada pela igreja perseguida desde 10 anos para cá. Eu aprendo muito com eles todos os dias, me emociono demais, porque eles são confrontados com a fé. E eu falo: meu Deus, se eu passasse até essa metade do que esses irmãos passam, eu nem sei se eu resistiria. Eu não sei se eu não negaria. E a Bíblia nos diz que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. E a gente percebe que essa ida, essa caminhada com Cristo vai nos ensinar que a perseguição ela só vai nos fortalecer. Então perseguição não afugenta crente, perseguição não mata crente, perseguição fortalece o crente, deixa ele com autoridade, deixa ele com poder, e ele é capaz de expulsar qualquer demônio quando o crente é perseguido. Tenha certeza disso. Por quê? Porque eles exercitam a sua fé. E os cristãos que são apáticos, que fogem, que não querem saber de nada. Essa semana eu estava comparando. Alguém falou assim pra mim: o islamismo é uma boa religião. Existem pessoas de bem, existem pessoas boas no islamismo. Eu não sei porque ficam falando que o islamismo toca fogo, toca bomba nas pessoas. Depois do ataque que teve agora, recente, né? Em Londres, eu falei: como assim? Eles não esfaqueiam as pessoas? Qual é o tipo de islamismo que você está falando? Aí ele falou: não, existem pessoas boas no islamismo, essas pessoas são os praticantes do Alcorão, eles são bons. Aí eu falei: ô irmão, você está errado com essa sua colocação. Deixa eu te falar, os praticantes do Alcorão são aqueles que praticam a lei Sharia, são aqueles que matam mesmo. Porque a própria Bíblia deles, que é o Alcorão, manda tocar o terror. Tem escrito assim, eu tenho um Alcorão e é assim, que eles falam que vai matar, tocar o terror a todos os infiéis. Todos aqueles que não são seguidores de Allah, que são considerados infiéis. Então esses que são bonzinhos, que você está dizendo, esses que não fazem o mal, simplesmente são aqueles que não leram o Alcorão. São aqueles que dizem que são e não são. Eu conheço também no cristianismo alguns assim, que não leram a Bíblia e dizem que são cristãos. A gente também tem esse tipinho, não tem? A gente não quer que tenha, mas tem, não é? E a gente precisa, irmãos, entender que a gente precisa nos amadurecer na fé. Porque a perseguição ela está se instalando no Brasil. De uma forma assim, bem sutil, né? De uma forma bem
leve, onde a gente não está vendo. Não é através do governo, porque nós temos um governo democrático, né? Nosso país é laico, não quer dizer que todas as religiões podem ser praticadas. Não é bem isso. Todas as religiões podem ser praticadas, mas a religião, a igreja não intervém no governo do Brasil. A religião, o governo não tem nada a ver com a religião. Então é um país laico. A religião lá e o governo cá, né? A gente não se envolve muito, não tem o poder de fazer nada. Então é um país laico. Então cada um pode seguir qualquer religião. Ela não tem poder, ela não interfere no nosso governo. É bem por aí. Então a gente fica imaginando, se eu estou num país laico, que eu tenho uma liberdade e eu não consigo ser um cristão autêntico, como é que eu conseguiria ser em um país como a África, em países que perseguem, Arábia Saudita, os países do Oriente Médio e outros países? É complicado, é muito difícil. Mas André, você está falando sobre os irmãos perseguidos, sobre perseguição, mas eles estão lá, eu estou aqui. Mas em Coríntios 12, ele diz o seguinte, 12:26, se um membro sofre, todos os membros sofrem junto com ele. Se um membro se alegra, todos os membros se alegram com eles. Se a família de Cristo é composta por irmãos que estão sendo perseguidos em alguns países, e eu estou também na família de Cristo e não estou sendo perseguida em nenhum país, eu sou o corpo de Cristo. Eu tenho que sentir. Perceba que quando nós estamos doentes, eu falo das mulheres porque eu sou mulher, mas nós mulheres temos uma tendência muito forte a ter enxaqueca, por causa dessa difusão de hormônio que a gente tem mensalmente. E isso colabora mais para a gente ter mais enxaqueca do que os homens. E nesse dia que a gente está com enxaqueca, que a gente está com a cabeça a pico, é difícil. O marido chega, a gente já está fala baixo, por favor, eu nem falei nada. Mas é assim, a gente está no pico do estresse, né? O menino está brincando, fala baixo, para de gritar. Mãe, eu não estou gritando. Para você tá, porque você está no pico, você está nervosa, está estressada, aquela dor, sua cabeça está pedindo analgésico e dormir. A cabeça está doendo, um corpo está doendo, então todo o seu corpo sinaliza que a cabeça está doendo, a cabeça, não é assim? Cabeça doendo, cabeça. 3 palavras que você fala, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Ninguém está perguntando, você está falando que está com dor de cabeça? Não é? Porque o corpo todo está interligado. Se eu machucar o meu pé, eu não posso dizer, pé, fica em casa que eu vou para a igreja. Posso? Não posso. Se eu machucar a mão, tira a mão, deixa em casa que eu vou para a igreja. Fica aí, irmão, você está machucada, você está terrivelmente machucada, eu não posso te levar para a igreja. Vai machucada, vem machucada, chega aqui, ora, crê no Senhor, cura. É assim que acontece com o corpo de Cristo, não é? Quantas vezes eu vim com dor de cabeça para a igreja e o Senhor me curou na dor de cabeça na igreja? Cheguei com o estômago querendo botar para fora, e comecei a cantar, e daqui a pouco ceiei, e chorei, acabou a dor do estômago, foi embora. Porque esse é o Deus que opera em nosso meio, um Deus que conhece o nosso corpo, cuida e protege, e Ele quer que estejamos unidos, que estejamos em comunhão, que estejamos próximos um do outro. Não pode ter diferença nesse corpo, não pode ter, precisa estar junto, precisa estar unido. Então quando a gente fala de corpo é isso, o cabeça é Cristo, mas o corpo está interligado. Então se um está sofrendo, por mais simples que seja, perceba, as mulheres, né? Sempre as mulheres. Nós mulheres, se você abrir suas mãos, você não vai mais ver aqueles pelinhos que a gente tem aqui nos dedos. Mas tem. Deus criou. As mulheres quase não têm porque lavar roupa, esfrega daqui, esfrega dali, não tem mais. Alguns homens têm os pelinhos da mão. Para